Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. Nessa aula a gente vai habilitar o REST e o Job on Start no nosso servidor do Proteus. Então a primeira coisa que você vai fazer é parar o Proteus Server, porque a gente vai editar o arquivo appserver.ini. Então você para ele, agora a gente vai lá na pasta. Então a gente vem aqui, você vai lá na sua pasta de instalação do Proteus, você vai em Proteus, bin, appserver, e vai abrir o seu arquivo appserver.ini. Agora eu vou abrir um arquivo que eu tenho aqui, uma colinha, da outra instalação minha que tem o REST. Deixa eu só abrir esse arquivo aqui rapidinho. Deixa eu copiar as seções que eu vou precisar aqui, são essas aqui. Bom, então aqui no appserver.ini, logo abaixo aqui do certificado do SSL Configure, então você vai começar escrevendo essa seção aqui. Então você vai colocar entre colchetes HTTP v11, você vai colocar enable igual a 1, que é ligado, e no parâmetro sockets HTTP REST, beleza? Depois você vai ter a seção HTTP REST, aí você vai colocar a porta 8080. Ah, mas essa porta não é segura. Tudo bem, a gente está falando só do nosso ambiente do curso, tá? Se você quiser trocar essa porta, você pode trocar. Eu não vou mexer, eu vou deixar padrão aqui porque eu não estou preocupado com segurança, porque aqui é só o ambiente do nosso curso, tá? Quando você estiver numa empresa, obviamente a porta do REST não vai ser 8080, vai ser outra porta. Assim como todas as outras portas que a gente está falando aqui de serviços, serão outras, tá? Então aqui é a porta 8080, aí aqui ó, em URIs você vai colocar HTTP URI, a segurança do REST tem que ser habilitada, tá? Então você vai colocar security igual a 1, SSL2 igual a 1, SSL3 igual a 1, TSL1 igual a 1, tá? E aí o certificado ele vai ser o mesmo que a gente já tem aqui no SSL Configure, então você só... É que no caso aqui está o mesmo nome, tá? Então você vai ter a chave certificate igual totos underline certificate.crt e a chave vai ser totos underline certificate underline key.pen, beleza? Depois você vai ter a seção HTTP URI, então a minha URL vai ser /rest, então vai ser o meu endereço com essa porta do server, então a porta do server é 1234. Então para acessar o REST vai ser HTTPS, porque já estamos com o link seguro, https localhost 1234 /rest /. Então essa é a URL do REST, tá? Preparem, a gente vai deixar como wall para pegar todas as empresas e ele vai ter duas instâncias, 1 e 2. Isso aqui por enquanto não é importante, tá? Aí aqui a gente vai ter que ter a seção do on start, então do job on start. Então o jobs vai ser http job e o parâmetro refresh rate igual a 30. Isso aqui por enquanto não é importante para nós, mas isso aqui é só o tempo de refresh rate do serviço, tá? E por fim, a seção http job, aí vai ter o parâmetro main, ele tem que estar como http underline start, e o environment tem que ser o ambiente onde vai rodar o REST, que no caso aqui chama environment também, tá? Então se você tiver trocado o nome do seu ambiente aqui, ele tem que ser colocado aqui embaixo também. No meu caso chama environment, então tá correto. Beleza? Vou salvar esse arquivo, Ctrl S, e agora eu vou executar o server de novo. O Proteus Server. Já está rodando o license e o DB Access, vou só executar o server, botão direito do mouse, executar como administrador. E aí, se tudo estiver corretamente, no final aqui, quando ele carregar o server, vai aparecer o comando REST aqui, tá? Basicamente, o que é REST, né? É uma porta do Proteus que te permite criar serviços. Então, você, de ferramentas externas ao Proteus, você consegue
criar uma API REST e aí fazer a conexão do Proteus com sistemas externos, tá? Basicamente é para isso que serve um REST Server. Então, para acessar o REST, a gente vai digitar aqui https localhost 8080/REST. E aqui a gente já tem então o site do REST, basta você colocar o seu usuário, tem que ser um usuário admin, obviamente. E se eu dou o Enter aqui, então ele abre aqui a lista, né, de todos os RESTs que o Proteus já tem por padrão, tá? Então todos esses serviços que já estão aqui ativos é que já vem por padrão no sistema, tá bom? Mas aqui já mostra que o REST está funcionando e a gente está com o link HTTPS, né, o link seguro que a gente configurou na aula anterior, beleza? Então é assim que configura um server REST, agora é só começar a desenvolver as APIs e trabalhar aqui, beleza? O que é importante dizer, tá? Como a gente tem aqui esse server, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou lá no Proteus, bin, app server. Então, ó, como a gente tem nesse app server os serviços do REST e do Job on Start rodando, esse não é um server interessante para a gente conectar no VS Code, que é algo que a gente vai aprender na próxima aula, tá? Então, por quê? Porque quando você tenta compilar um fonte ou quando você tenta aplicar algum pacote, qualquer coisa pelo VS Code, esses serviços aqui do REST vão estar executando. E aí ele vai dizer que ele não consegue acesso exclusivo ao RPO. Qual RPO? Esse RPO custom aqui, tá vendo? Nesse caminho ele não consegue. Então, é importante dizer que quando você tiver um serviço REST e Job on Start rodando no server, não é interessante que você conecte o seu VS Code nesse server. Então, nesse caso, a gente opta por fazer um ambiente separado, tanto seja para o REST, às vezes é interessante que o REST rode na mesma porta do ambiente de produção, ou às vezes a gente opta por deixar um server separado. Mas, da forma como está aqui no curso, eu vou deixar dessa forma, tá? E quando eu for criar uma conexão com o VS Code, a gente vai criar um server separado exclusivo para desenvolvedores e aqueles que aplicam pacotes e rodam updates, tá? Então a gente, sempre que você precisar de um ambiente em modo exclusivo, eles não podem ter esses serviços do REST rodando nem do Job, tá? Então isso a gente vai falar na próxima aula. Espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima. Até mais.